Amém? Amém? Não sei se você me conhece, mas vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Djavan Maria, tenho 21 anos, faço parte dessa comunidade maravilhosa chamada Gerasmo Imaculada. Eu estou muito feliz de estar aqui essa noite, partilhando a palavra de Deus com vocês. E eu tenho uma coisa especial para falar para vocês essa noite que eu nunca falei em pregação nenhuma. Então me segura, eu estou namorando. E minha namorada é linda, gente, maravilhosa. Eu namoro com a Gabriela Maria, membro da comunidade junto comigo. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Eu lembro do dia que ela chegou aqui em Araraquara. Foi no dia 14 de setembro de 2018. Eu lembro, né? 14 de setembro de 2018. Eu lembro que eu olhei pra ela e falei assim: mano, que menina bonita, velho. Ela olhou pra mim e falou assim: mano, que negão maravilhoso. Não teve jeito. Só que sabe, não foi de primeira mesmo aquela paixão, aquele negócio. Não batia, não foi tão assim, sabe aquele gostinho da primeira vista? Foi mais ou menos assim. E depois de muito tempo insistindo, sofrendo, pensando que não ia conquistar, chorando, fazendo jejum, penitência, finalmente ela conquistou eu. Eu acho que o cara tem que ser difícil, que nem eu, mais ou menos assim. Mas mentira, gente. Depois de 3 dias, eu fiquei doidão por causa dela. A gente viu um processo maravilhoso de 5 anos de espera. E hoje a gente está realizando o sonho de estar namorando. E hoje o que eu vim falar para você é isso aqui. Espere em Deus, sonhe em Deus, que Ele vai realizar muito na sua vida, amém? A palavra de Deus está em Gênesis 37, 5. Quando você pega a reza, fica assim: Santo anjo do Senhor, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Ora, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, que o detestavam ainda mais. José disse: ouve o sonho que tive. Estávamos ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos cercavam e prostravam diante dele. Seus irmãos disseram: querias porventura reinar sobre nós e tornar-te nosso Senhor? E odiaram ainda mais por causa do seu sonho e de suas palavras. José teve ainda outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive, disse ele, ainda um sonho: o sol, a lua e 11 estrelas. Guarda isso: o sol, a lua e 11 estrelas prostrados diante de mim. Ele contou isso a seu pai e aos seus irmãos, mas foi repreendido por seu pai. O que significa, disse ele, este sonho que tiveste? Viremos acaso, eu, tua mãe e teus irmãos, a nos prostrar por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele, mas seu pai guardou a lembrança desse acontecimento. Ok? Palavra, né? Palavra da salvação. Palavra do Senhor. Não, às vezes eu que nem meu pai mesmo, é assim, na hora do improviso mesmo. O meu tema que eu vim falar com vocês é sonho. Cara, eu amo sonhar. Eu espero que vocês sonhem também, porque eu sonho pra caramba. Aqui fala de um homem chamado José, que sonhava muito. Eu sou um homem que sonha bastante. Só que tem gente que não sonha mais. Esses dias de hoje a gente pensa que é proibido sonhar, porque Deus não vai gostar, porque um amigo não vai ligar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: a coisa mais maravilhosa que existe no mundo é sonhar. E o que eu aprendi desde criança é sonhar. Vou falar uma coisa para vocês. Teve um dia, eu não acredito nem que eu vou contar isso aqui para vocês, mas eu vou contar, tá bom? Eu tinha mais ou menos uns 7 anos. Eu tinha um sonho de dançar. Eu tinha um sonho de dançar, cara. E assim, quando você não sonha os planos de Deus, quando você não sonha com Deus, não dá certo. Não dá certo. Olha o irmão das lados e fala assim: sonhe com Jesus, cara. Sem Ele não dá certo. Porque eu tinha o sonho de dançar. Olha pra mim, eu sou legal, cara. Eu gosto de dançar às vezes sozinho.
Mas depois desse dia eu nunca mais quis dançar na minha vida. Porque na época eu estava dançando uma música, sabe? Eu tenho certeza que a maioria aqui conhece. Quem conhece aquele Reboleixo do Paraguai? Levanta a mão para mim ver aqui, bem forte, bem bonito. Reboleixo, cara, na época eu estava estourado Reboleixo. E assim, cara, eu tinha um sonho de dançar. Não tinha jeito. Então toda vez que eu vi um irmão na minha rua, um parceiro, eu aprendi com meus amigos da rua, eles começavam a cantar assim: bota a mão na cabeça que vai começar. E eu já, não vou dançar pra vocês, né? Eu achei que ia dançar, errou, eu não vou dançar. Mas eu requebrava. Na rua com 7 anos, não tinha vergonha nenhuma. Eu começava e não tinha jeito, eu me soltava mesmo. Mas assim, eu rebolava de verdade mesmo. Os caras falavam assim: cara, esse cara é da Bahia. Mentira, ninguém falava. Só que é o seguinte, cara, eu tinha esse sonho de dançar. Só que meu pai não gostou desse sonho. Ele olhou pra mim e falou assim: seguinte, nunca mais na sua vida eu quero ver você dançando Reboleixo. Isso é dança de mulher, não é coisa de homem fazer. Não faz sentido, gente, homem não rebola, entendeu? Homem dança certinho. Mas dançando Reboleixo era a coisa mais tensa, que eu achei que eu estava arrasando, não estava dando certo, entendeu? Só que era um sonho, só que eu falei assim: é isso. Se eu descumprir essa ordem, eu vou apanhar e pronto, acabou. Nunca mais eu vou dançar Reboleixo. Só que a música não parou de dançar, a música não parou de rolar. Então toda vez que eu escutava, bota a mão na cabeça que vai começar, eu já saía de perto. Porque era muito forte para mim, eu ouvia começar daqui já, sério. Era muito difícil para mim. Só que teve um bendito dia que meu amigo Fernando me chamou para ir para a escola, na tese. Me chamou, um amigo da escola, nunca mais vou esquecer. Para ir na festa de aniversário deles, meu Habib's. Maldito Habib's. Eu fui naquele Habib's, naquela escola, e era mais ou menos assim o cenário. Não sei se você já foi naquelas festas de criança que acontece lá no Habib's. Mas assim, há um monte de brinquedo. Na frente tem um Xbox, que dá para ver você dançando, os negócios, tudo. E do lado aqui, tem uma janela gigante, sabe, que passa o drive-thru. Então os carros tudo vê você, passando você vê lá fora, os carros vê você lá dentro. Não tem problema, eu cheguei tudo animado. Só que eu estava jogando aquele videogame lá que você tem que dançar, tá ligado? Você tem que dançar na frente, todo mundo estava dançando. E sabe que música começou? Reboleixo é bom, Reboleixo é bom. Aí meu parceiro, eu comecei a ver e falei assim: não, peraí, acredito que hoje vai dançar o Reboleixo e eu não posso dançar o Reboleixo. Fui proibido, não vou dançar. Só que era forte demais, já começava: o Reboleixo é bom, o Reboleixo é bom. E o negócio vinha pegando força no meu coração. O negócio começou a criar movimento. Eu olhei pro lado, eu estava sozinho no aniversário de criança. Meu pai estava lá, minha mãe estava lá. Eu falei assim: pô, você bem? Me rendo, eu desisto. Eu comecei a dançar, bota a mão na cabeça que vai começar. Eu lá, o Reboleixo, dançando pra caramba. Dancei a música inteira, eu sabia a coreografia inteira. O Léo Santana batia a palma pra mim se ele visse eu dançando. Porque eu dançava muito, dancei, e requebrei de verdade mesmo. Sentei na cadeira, cansado. Falei: nossa, moí, né? Regacei. Todo mundo vai querer ser meu amigo agora. Não, eu dancei pra caramba, bicho. Arrebentei. Só que eu ouvi a voz no meu ouvido assim, falando assim: olha pro lado. Falei: não é possível. Aniversário de criança, né? Fernando me convidou. Ninguém tá vendo. Olha pro lado. Essa voz é muito mais forte. Olha pro lado. Eu olhei pro lado, olhei pra janela e meu pai tava assim. Ali morreu meu sonho de dançar e nasceu o sonho de viver. Eu falei assim: não, eu não quero morrer hoje, Jesus. Eu renuncio o Reboleixo na minha história, na minha vida. Esquece esse negócio. Eu falei: eu não acredito. Ele viu, ele estava assim pra mim. Parceiro, deu ruim. Quando você não sonha os sonhos de Deus para sua vida, dá o quê? Ruim. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha um sonho de dançar, dancei tudo errado, esquisito. Eu não danço até hoje. Só que
vocês, ali morreu um dançarino, nasceu um levita para Jesus. Amém? Aleluia! Amém, então. Queria falar uma coisa para vocês, o sonho de dançar estava errado. Só que eu sempre sonhei, cara. E o problema dessa geração é que ela tem que sonhar. Essa geração não quer sonhar. Ela tem medo de sonhar. Tem medo da vontade de Deus, sabe? São Agostinho tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele fala assim: o ser humano vai até aonde vai os seus sonhos. Olha o irmão que está ao seu lado e fala assim: se você não sonhar, você está morto. Você não tem para onde ir. Olha para mim agora. Não tem para onde ir. Os sonhos de Deus são para você também. E os sonhos que você tem é de Deus também. Eu vou falar uma coisa para você: a melhor coisa que existe é sonhar Jesus. A melhor coisa que existe é sonhar na presença de Deus. E o diabo odeia quem sonha. Por isso nessa geração ele fala para apagar os sonhos que existem no coração desses jovens, o sonho que existe no seu coração. O diabo quer apagar o sonho que ele plantou na sua vida. Ei, eu vim falar para você uma coisa: pega no sonho de Deus, pega na promessa de Deus e começa a sonhar com Ele, porque Ele vai honrar o seu sonho. Cara, tem uma história desse homem que eu li na Bíblia aqui, e eu vou contar para vocês. Ele era um sonhador de verdade. José, filho de Jacó. Jacó teve algumas mulheres e teve alguns filhos, 12 homens e uma mulher. Fala assim: nossa, eu achei que o André tinha muito. Quem diria Jacó? É assim, cara. Jacó tinha 13 filhos, 12 homens e uma mulher. O 11º se chamava José, que era esse homem que a gente leu aqui na passagem. José nasceu no tempo de velhice de Jacó. Então ele era considerado um milagre, porque Jacó estava no pé da cova, só que nasceu José. Então José era um milagre abençoado por Jesus. Então Jacó tinha um privilégio, colocava um privilégio na mão de José, porque ele era o favorito de Jacó. Ele falava que ele era um milagre, então ele era o preferido da casa dele. De todos os seus irmãos, ele era o mais amado, é tipo eu, sabe? Meu pai e minha mãe teve 7 filhos, só eu reino no coração deles. Desculpa, Davi, Joaquim, esquece, eu sou o que reina, que nem José. Não tem jeito, tá entendendo? Só que assim, José era o favorito de Jacó. Você acha que os irmãos deles não ficaram sabendo? Nada que ficaram. Os irmãos deles tinham ódio de José. Ódio mesmo. Tinha muita inveja da vida de José. Tinha muita inveja das bênçãos de José. Porque eles tinham que trabalhar no campo, José tinha que ficar em casa, porque ele era o privilegiado, mais amado. Eu imagino ele chegando na roda dos irmãos deles e falando, e os irmãos deles começaram a falar: aí é o abençoadinho, aí ó, abençoadão, o favoritinho do papai, mimadão. Sai daqui, parceiro. Você não é bem-vindo aqui não. Eu imagino os irmãos deles colocando ele como chacota. É mais ou menos assim. E José um dia ele recebeu um dom de interpretar sonhos. E uma certa noite ele teve um sonho e dormiu. E nesse sonho ele sonhou que as filhas, que os irmãos dele estavam na mão, se curvavam diante da filha dele, e a filha dele ficava de pé. Aí os irmãos deles, como foi narrado aqui na Sagrada Escritura, disse assim: como assim? Então quer dizer então que nós devemos nos prostrar diante de você? De você? Aí José falou assim: mas eu tive outro sonho. Eu sei que o sol, a lua e 11 estrelas prostraram diante de mim. Olha para o irmão que está falando assim: o sol, a lua e 11 estrelas se prostrarão diante de José. Era um sonho profético. Era um sonho profético. Não é da repetir, não. Era um sonho profético. Deus olhou para José e falou assim: é isso aqui, ó. Meu sonho é esse para você. Só que nem Jacó entendeu muito bem. Então falando assim: então quer dizer que eu, sua mãe e os seus irmãos devemos nos prostrar diante de você? Os irmãos de José ficaram com mais raiva ainda. Se eles já odiavam José, eles dobraram o ódio que tinha pelo José. E
José. É uma coisa horrível, um irmão querendo matar o outro irmão, mas aqueles irmãos queriam acabar com a vida de José. Só que no meio do caminho eles acabaram desistindo e criaram um plano para enganar José. Pegaram José e colocaram ele num buraco muito profundo, muito profundo, muito profundo. Pegaram José e venderam ele no Egito. E José virou escravo, um filho mimado, cuidado pelo pai, amado pelo pai e odiado pelos seus irmãos. Foi vendido. E chegou no ouvido de Jacó que ele tinha sido morto, o leão tinha comido ele, pegou a túnica que tinha nele, entregou para Jacó. Jacó nem percebeu que aquela túnica, aquele sangue não era humano, e começou a chorar desesperadamente. E mesmo assim, ele acreditou nos filhos, só que José tinha sido vendido no Egito. Sabe de uma coisa, irmão? Muita gente mesmo, não consegue andar na vida. Só que pior ainda, elas querem você no pior ainda. Elas não querem andar e querem você na pior, na desgraça, junto com elas. Ela não quer evoluir e quer atacar você no chão mais ainda. Mas nessa noite, em nome de Jesus, você vai se levantar e não vai ligar para as pessoas que vão falar: e aonde são os seus sonhos? Amém? José estava lá, foi vendido, foi para o Egito e começou a trabalhar como escravo. Ele que era um homem mimado, tinha 17 anos mais ou menos na época. Ele era um homem mimado, começou a ser usado como escravo, trabalhou tudo. Só que Deus tinha uma unção, uma mão na vida de José. Sabe o que aconteceu com a vida de José? Ele era escravo, só que ele era um bom escravo. Tudo que ele fazia, ele prosperava. Então ele começou a mandar os escravos. E existia ali um dono dele chamado Potifar, que era um homem que era confiança assim do faraó da época. Ele olhou para Potifar olhou para José e falou assim: eu quero que você mora na minha casa. A partir de hoje você vai mandar aqui nas coisas que tem que fazer. José tinha um escravo que virou um escravo superior. Ele estava mandando em casa, ele dormia na casa do Potifar. Ele começou a fazer as coisas prosperavam porque José tinha uma unção na vida dele. Só que aconteceu uma coisa muito ruim. Olha para o irmão passado e fala assim: eita, tinha uma mulher ali. É o seguinte, a mulher de Potifar, aquela safada, veio para cima de José e falou assim: vem cá comigo. José era gatão, nem eu assim, sabe? Então não resistiu aos charmes de José. Então José falou assim: um homem de Deus, José que era um homem temente a Deus, um homem que respeitava as leis de Deus e muito mais respeitava Potifar, ela era a mulher de Potifar, falou assim: não vou fazer isso, isso é pecado. Eu vou estar ferindo o mandamento do meu Senhor. E pior ainda, você vai estar traindo seu marido. Aí ela perdiu e falou assim: vem gritar comigo, José. Gente, José já estava na pior, foi escravo. Você acha que ele ia negar? Claro que sim, porque José tinha um coração de Deus. Ele falou assim: eu não vou, e pronto, final. E a mulher de Potifar tenta agarrar José, só que ela empurra ela e ela arranca um pedaço da túnica de José. Só que ele sai correndo e se tranca. E quando Potifar chega na casa, ela faz aquele drama: ele tentou me abusar, tentou me assediar, ele veio pra cima de mim, me agarrou, fazendo alguma coisa com ele. Gente, aconteceu com José. José era um homem temente a Deus. Ele não queria danificar o coração de Deus. Ele não queria sair com a mulher de Potifar de jeito nenhum. Só que aquela mulher mentiu e ele foi lançado na prisão. Eu vou falar uma coisa para você. Mesmo na pior, ele escolheu ficar com Deus. E uma coisa que eu aprendi com um homem de Deus que eu admiro muito, e eu vou falar para você nessa noite: não troca a promessa pela proposta. Porque a proposta vem dos homens, a promessa vem de Deus. Ele tinha um sonho, uma promessa na vida dele. Eu vou falar uma coisa para você: José, na cadeia, tinha aquele dom de revelações, aquele dom de decifrar os sonhos. Ele decifrava o sonho de um, de outro, e acontecia isso, acontecia, tudo que ele falava que ia acontecer, acontecia porque Deus falava através dos sonhos das pessoas com ele. Ele começou a ficar com respeito naquela cadeia, ele começou a ganhar um respeito, porque tudo que José colocava a mão prosperava. Então ele
cadeia. E aquele líder que estava na cadeia olhou para José e confiava nele cegamente as funções que tinha dentro daquela cadeia. E José começou a mandar ali dentro. Deus estava formando José. Deus pegou José e colocou naquela cadeia, permitiu que José fosse para aquela cadeia. E ele na verdade estava sendo forjado por Deus. E um dia, o faraó da época teve um sonho e ninguém conseguia decifrar. Ninguém conseguia decifrar. Ele perguntava para um, para outro e ninguém conseguia decifrar. Só que um dia, o empregado do faraó chegou no faraó e falou o seguinte: eu tenho um amigo lá. O Deus dele deu um dom para ele de decifrar os sonhos. Ele pode decifrar o seu sonho. Ele ia decifrar o sonho do faraó. Então pegaram José, deram banho em José, colocaram uma túnica em José, uma roupa apresentável para José, chegaram e levaram ele na frente do faraó. E o faraó olhou para ele e falou assim: meu sonho é esse. É você. Eu não vou falar em detalhes porque é um pouquinho comprido. Eu não decorei certinho. E se você quiser saber, vai ler a Bíblia. Eu não sou obrigado a falar nada também. Ele falou assim: meu sonho é esse. E está repetindo durante dias. José então olha para o faraó e fala assim: então é o seguinte, meu rei. Vai acontecer isso, essa desgraça, essa fome aqui no Egito. E vai acontecer isso de ruim. Aí ele fala: meu Deus, então tudo que eu posso fazer, o que eu vou fazer para poder resolver? Os meus amigos, as pessoas que me cercam vão ficar com fome, vão passar por aperto. Calma, que aqui também tem uma solução. Você tem que pegar uma pessoa de confiança para poder administrar as coisas que o Senhor toma conta. Uma pessoa de confiança. Uma pessoa de confiança tem que comandar as suas coisas. Então o faraó fala o seguinte: então é o seguinte, José. Ele pegou uma túnica e colocou em José. Pegou o anel que estava no dedo dele, colocou em José. Pegou um colar de ouro, colocou no pescoço de José. Eu quero ouvir muita palma quando eu falar para vocês. José foi o escolhido para tomar conta do Egito. José estava destruído, ele foi vendido, só que ele agarrou a promessa e ficou com ela no coração. Ei, confia na promessa e confia no sonho que Deus tem para você. Sabe o que aconteceu? Mais para frente, os irmãos de José, aqueles vacilão, porque é vacilão, que venderam José, apareceu no Egito porque teve fome. Apareceram no Egito a poder correr atrás de comida. José viu os irmãos dele, resumidamente, mais uma vez, quer saber? Lê a Bíblia. Ele estava lá, ele se encontrava com seus irmãos, olhou para os seus irmãos, revelou que ele era o governador do Egito. E os irmãos começaram a chorar, pedir perdão, porque foram anos e anos de arrependimento e amargura no coração deles. Sabe o que foi mais bonito? O que eu mais admiro na vida de José? Que ele olhou para o irmão deles, dos irmãos dele, e falou o seguinte: tranquilo, se não fosse vocês, eu não estava aqui hoje, governando o Egito. Obrigado. Ele perdoou os irmãos dele. Mais para frente ele viu o pai dele e o sonho que ele teve de que um dia o sol, a lua e as estrelas se curvariam diante dele para se cumprir. Porque Deus não é um homem que mente. Ele é um Deus de promessa que cumpre. Não troque. Não troque a promessa de Deus. Não troca o sonho de Deus na sua vida. Não troca. Porque o que Ele tem para você é algo grandioso. Ei, José sonhava. E é maravilhoso sonhar. Eu amo sonhar. Mas eu vou falar uma coisa para você. Não é porque não está acontecendo na sua vida. Não é porque não está acontecendo hoje o que você queria. Que Deus não vai realizar uma grande promessa na sua história. Ei, Deus pegou a promessa na sua vida, pegou aquele sonho que você tinha e guardou. Porque um dia Ele ia transformar o seu sonho em um grande tesouro. Ia ser muito melhor do que um dia você sonhou. Quando José imaginar que ele ia governar o Egito, quando isso ia acontecer?
Sabe? Minha mãe queria um homem de Deus em casa. Meu pai era todo mundo. Tocava, arrebentava, traía. Humilhava a gente em casa. Ela resolveu em 5 anos: eu quero o nome de Deus, eu quero o nome de Deus, eu quero o nome de Deus, eu quero que meu marido se converta. 5 anos batendo na porta. Hoje você viu como está o homem aí? Está velho, gordo, barrigudo, está animando vocês, não para de chato na Virgínia Jovem. Na comunidade ele é o melhor nome que tem aqui na comunidade. Ninguém se compara a ele. Rezando, ele é o melhor que eu vi rezando. Ele virou um homem de Deus de verdade. Minha mãe só queria um homem de Deus. Deus deu para ela um fundador, pai de um monte de filho, e um homem de Deus. Sabe de uma coisa? Eu queria ser cantor, sabe? Quando era criança eu queria muito ser cantor. Eu falava para ela, eu tinha uma certeza na minha vida que eu ia ser cantor um dia na minha vida. Meu sonho era esse: eu quero cantar. Eu quero cantar. Hoje Deus me fez uma vida, cara. Eu queria compor um monte de canção que tocasse as pessoas, sabe? Eu componho, mano. As minhas canções hoje no YouTube está dando mais de 100 mil visualizações. Eu vou falar uma coisa para você: pode ser pouco para um monte de gente. Eu tenho 100 mil ouvintes ouvindo minha música. É muito, mano. Muito além do que eu merecia. Eu queria cantar em grandes lugares. Deus me deu a graça de cantar na canção nova, cara. Eu cantei na canção nova. Sabe o que é isso? Eu cantei para Jesus lá na canção nova. Deus me deu a graça. Porque sabe por quê? Porque Ele pegou um sonho meu que era muito pequeno e transformou em algo grandioso. Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu sonho, velho? Qual que é o seu sonho? Casar? Ter filho? Viver com a sua mulher? Qual que é o seu sonho? Ser jogador de futebol? Precisa! Está precisando de futebol, jogador de futebol santo, viu? Na igreja, santo católico, de preferência, segundo a Fernanda. Está precisando de gente, manicure que vem de Deus. Está precisando de gente boa nesse mundo. Sonha com Deus. Qual que é o seu sonho? Entrega no coração de Deus. A gente tem medo de entregar o nosso sonho no coração e nas mãos de Deus, porque a gente tem medo dele roubar o nosso sonho. Eu vou falar uma coisa para você, amado irmão, amada irmã: Deus te ama muito mais do que você se ama. Ele sabe o que é melhor para você, muito mais do que você sabe o que é melhor para você. Confia a sua vida nas mãos de Deus, porque Ele tem grandes coisas na sua vida. Sabe? Tem muita gente vivendo a sua promessa aqui nesse dia de hoje. Tem gente vivendo o sonho que Deus tem para a sua vida hoje. Sabe, só quem sabe qual é o problema? Ele me esquece. Eu não posso esquecer nunca que eu esperei 5 anos para namorar a Gabi. Foi 5 anos olhando para ela e falando assim: eu queria muito, mas não posso esperar, acelerar. Oportunidade eu tive. A gente teve a oportunidade de cair um monte. Só que a gente falou: eu quero aquilo que Deus tem para mim. A gente esquecer isso, a gente se ferra. E se José tivesse esquecido? Você pode estar vivendo a sua promessa, mas não esquece o que Deus tem na sua vida, não. Sabe de uma coisa? Deus poderia ter pego a vida de José e falar assim: ó, você está com 17 anos, quando você fizer 18 você vai governar o Egito. Mas ele não quis. Sabe por quê? Porque José é imaturo, ele era crianção. Você acha que ele não provocava os irmãos dele? Você acha que ele não achava que ele era melhor que os irmãos dele? Só porque ele era mais um milagre? Só porque ele achava que ele tinha um dom melhor que os irmãos dele? José era infantil. Vou falar uma coisa para vocês: ele foi governar o Egito só com 30 anos. 13 anos Jesus mudando o coração de José, trabalhando o coração dele. Sabe por quê? Porque ele tinha muito melhor do que a chegada. O processo é muito melhor do que o resultado, porque o processo te faz homem e mulher de Deus. Amém? Amém? Eu quero ir mais forte assim. Fala assim: Jesus, nessa noite eu quero pegar a minha promessa e assumir ela na minha vida. Eu quero pegar o meu sonho, Jesus. Eu quero pegar a minha vida, Jesus, e colocar nos seus braços e confiar cegamente
E assim, rapidamente, você viu que a pregação é curta mesmo. Porque eu fiquei traumatizado da última vez, como me xingou, que eu fiz 3 horas de pregação. Mas eu quero finalizar contando uma história para vocês, que eu amo bastante. Existia 3 árvores em cima de uma montanha. E essas 3 árvores sonhavam. A primeira árvore tinha um sonho muito bonito. Ela queria se transformar num grande baú. Que um dia cortasse ela e transformasse ela num grande baú e carregasse vários tesouros, os mais valiosos que existiam na terra. E a segunda árvore tinha um sonho muito bonito também. Ela queria se tornar um grande navio, bonito, grandão, e carregasse um monte de rei, os mais poderosos que pisassem nessa terra. E a terceira árvore não queria ser cortada não, ela tinha um sonho de crescer. Toda vez que uma pessoa olhasse para ela e lembrasse de Deus, e glorificar a Deus. Só que chegou um dia que algumas pessoas cortaram aquelas árvores. Cortou as 3. Até ficaram ansiosos, pensando, como que vai ser a minha vida agora? Quero ver se vai realizar o meu sonho mesmo. Só que assim, a primeira árvore, que tinha o sonho de ser um baú, foi transformada num coxo, cheio de feno, num curral velho, cheio de animal. A segunda árvore, que queria ser um grande navio com um monte de rei, se transformou numa canoinha pequenininha de pescador. E a terceira árvore, que não queria ser cortada, queria crescer e tocar o céu, e que as pessoas olhassem para ela e lembrassem de Deus, foi cortada em algumas vigas de madeira, alguns pedaços de pau. E o sonho e a promessa que Deus ia realizar na vida daquelas árvores, elas confiaram em Deus. Mas o que aconteceu? Deu tudo errado. Pode ser que você esteja aqui nessa noite pensando que está tudo errado, mas Deus olha para você e fala, não está tudo errado. Sabe aquela primeira árvore que virou um coxo cheio de palha em cima? Chegou uma certa noite, a lua estava diferente, as estrelas estavam diferentes. Era mais ou menos dia 25 de dezembro. Um homem e uma mulher grávida entrou dentro daquele curral, porque não tinha outro lugar para ficar. Deu à luz a um bebê, e aquele bebê ficou dentro daquele. Não tinha onde colocar, não tinha berço, não ia colocar no chão a criança. Eles colocaram em cima daquele coxo de madeira, e todo mundo que estava ao redor começava a adorar aquela criança. E ela entendeu que ela se tornou um grande baú e carregou o maior tesouro que teve aqui nessa terra. A segunda árvore, que virou uma canoinha. Uma tarde na verdade, os pescadores pegaram aquela canoa e começaram a navegar. E começou a chover muito forte, trovão, raio, tempestade. Os pescadores que estavam naquela barca começaram a ficar com medo, só que tinha um homem que estava dormindo. E aquele homem acordou, olhou para o céu, para o mar e falou assim, calma. O mar acalmou, a chuva parou, os trovões cessaram. E aquele navio, que sonhava em ser navio e carregasse as pessoas mais importantes que pisaram aqui nessa terra, os reis, os donos, os poderosos, entendeu que estava carregando o maior rei que poderia passar por essa terra, o próprio rei que criou o céu, a terra, o mar e todo o universo. E sabe aquela árvore que foi transformada em algumas vigas de madeira? Um dia juntaram ela em formato de cruz. Um dia um homem cheio de sangue pegou aquela cruz e começou a carregar. Até que chegou um lugar muito alto. Colocaram aquela madeira naquele chão, crucificaram aquele homem. Depois de 3 dias, aquele homem ressuscitou. Aquela árvore tinha um sonho de crescer, e todas as pessoas que olhassem para ela glorificassem a Deus. Olha para a árvore aqui. Todas as pessoas que olham para aquela árvore glorificam a Deus. Vou te falar uma coisa.
Pode não ser do jeito que você sonhava, do jeito que você planejou, mas é o melhor para você. Pode confiar. Sabe aquele namorado lá que você pensa que presta? Sabe por que ele não te usa, é bonzinho com você, é atencioso? Vou falar uma coisa para você. Pode não ser ele, tá? Mas se não for ele, confia em Deus. Ele vai te dar um varão. Só não vai ganhar de mim, mas vai te dar um cara fera. Sabe de uma coisa? Você sonha em casar. Sabe de uma coisa? Você sonha em ser manicure. Sabe de uma coisa? Pode ser cantor, desenhista, não sei o que você sonha, mas pode ficar tranquilo, confia nas mãos de Deus. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Coloque o seu sonho nas mãos de Deus, porque Ele vai pegar a sua vida, vai pegar a sua miséria, vai pegar a sua história e transformar num grande louvor a toda criatura que tiver nessa terra. Porque eu vou falar uma coisa para você: Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para fazer promessa e voltar atrás. Ei, Deus realizou grandes coisas na minha vida e eu sou uma criança ainda. Eu sei que Ele vai realizar infinitamente muito mais coisas. Eu vou falar uma coisa para você, e no final da minha vida eu vou olhar para Jesus e falar: obrigado, Senhor. Sabe por quê? Porque eu vou ser santo. E hoje nosso sonho é ser santo. E eu vou morrer e eu vou para o céu, no nome de Jesus. Eu quero que você sonhe para o céu também. Sonhe para o céu também. Volte a sonhar.